Claudemara, São Paulo está recebendo aí um dos maiores eventos de moda do mundo, a São Paulo Fashion Week, que já está mostrando o verão de 2011. E quais são as tendências para a Boca? Como vem a Boca de 2011? A Boca de 2011, o que acontece? As negras também vão poder estar usando rosa, né? Na verdade, já tem algumas novelas, algumas revistas já estão mostrando isso. Mas toda a tonalidade, o rosa pink, aquela boca bem cheguei, como o vermelho, mas só vai mudar a cor, né? Vai ser o rosa mesmo, bem forte, tanto para negra como para aquela pessoa bem branquinha também. E tem aquele detalhe que você falou, né? Continua sem brilho nenhum, não é isso? Sem brilho. No verão, totalmente sem brilho. Lembrando que maquiagem pode se usar até na praia. Por exemplo, uma base hoje em dia tem protetor celular ou vem com zinco, que é como se fosse um fator número 5. Então dá para usar, ficar bonita até na praia. Tomou água de coco, passar um batom e ficar bonita na foto.